E aí, galera, tudo bem? Sou o Otávio e a gente vai agora continuar com a nossa série de aulas que eu estou fazendo sobre matemática, sobre a iniciação na matemática, né? E os axiomas, os princípios que regem essa lógica, né? Que isso é muito importante para você criar inteligência e começar a ver a matemática num olhar mais analítico, né? Um olhar mais puro mesmo de como ela é. E hoje a gente vai continuar os nossos estudos, agora a gente vai falar de frações, que é muito importante, então precisa prestar atenção, porque isso aqui abre muitas portas, sabe? Porque você começa a entender melhor sobre o que são os números de fato, entendeu? Então vamos continuar aqui, vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Frações. Cara, as frações, elas são números praticamente, entendeu? A gente pode definir dessa forma. Inclusive, eu vou até começar aqui por baixo, certo? As frações são todos os tipos de números que estão nessa forma. Ah, como assim A sobre B? Vou explicar. Por exemplo, se eu tiver um número, vamos colocar um número qualquer aqui, ó. 40 dividido por 4. Quanto que dá isso aqui, né? 40 sobre 4, a fração é uma divisão, né? Lembrando, isso aqui é exatamente a mesma coisa do que isso aqui, tá? É importante se lembrar disso, a fração é uma divisão, tá? É uma razão entre dois elementos. Então, vamos lá. Quanto vale 40 dividido por 4? Cara, 40 dividido por 4 é 10. Não concorda comigo? É 10. Ah, e 100 dividido por 10? Pô, é 10 também, né? E 50 dividido por 5? É 10 também. Pô, então você pode. O que que você nota com isso aqui? Caramba, eu tenho tudo isso aqui de forma de escrever o 10, né? É tudo 10. Sim, porque isso aqui é um número, exatamente. Isso aqui simboliza um número, entendeu? Então, a fração, ela é nada mais nada menos do que um jeito de escrever um número. Você pode pensar nela assim, você pode pensar ela como sendo uma divisão também. Ela é uma divisão, no caso, na verdade, ela é de fato. Só que são interpretações que você pode ter de acordo com a necessidade que você tem da fração, entendeu? Então, às vezes, para fazer uma manipulação algébrica, você mudar alguma coisa, assim, numa equação, é interessante você pensar, poxa, isso aqui é um número, né? Eu posso escrever o 5 como sendo 25 sobre 5 se eu quiser. E isso pode ser interessante, talvez, em algum momento, entendeu? E a gente vai aprender aplicações em que isso é realmente interessante, sabe? Então, a fração é um número e ela também simboliza uma quantidade em relação a algo, ela é uma proporção também, né? E aqui está um exemplo de como ela é também uma proporção. Olha aqui, que legal. Então a gente tem aqui um círculo. Eu dividi esse primeiro círculo aqui em quatro partes. Então a gente tem essa primeira parte, essa segunda parte, terceira e quarta parte. Eu pintei uma só, né? Então você não concorda comigo que num universo de quatro partes que eu pintei esse círculo, eu pintei uma só, eu tenho um quarto do círculo pintado? É isso, né? Um de quatro. Um de quatro círculos estão pintados. Ou seja, essa representação aqui de um quarto está correta, realmente. A gente tem quatro partes e do universo dessas quatro partes, a gente tem uma parte que a gente tem interesse, entendeu? Que é a parte pintada. É a mesma coisa para cá. Aqui a gente também tem outra situação, só que agora a gente tem oito partes e a gente dividiu ela. A gente pegou cinco e pintou. Olha que coisa interessante que a gente podia ter feito também. Isso aqui é bem legal. Se eu, por exemplo, pintasse esse círculo aqui, eu pintasse só. São oito partes, né? E eu pintasse só duas. Vamos pintar só duas desse círculo aqui. Beleza. Pintei duas. Num universo de oito, quantas que a gente tem pintada? A gente tem duas. Cara, você tá reparando uma certa semelhança? 2 sobre 8, como a gente tinha explicado ali atrás, que os números eles podem ser escritos de diferentes maneiras, isso aqui é a mesma coisa que um quarto. Ou seja, a proporção entre esses dois círculos é a mesma. Entendeu? Eu só mudei a forma que eu tô vendo eles. Mas, tipo assim, digamos que esses círculos tenham a mesma área, né? Se eles tiverem áreas iguais, a área pintada desses dois círculos vai ser igual. Porque a proporção que eu tenho interesse aqui é a mesma, entendeu? Isso é muito interessante, porque isso aqui demonstra que os números realmente eles são perenes, né? Eles não vão cair no absurdo, se você observar a proporção entre dois elementos. E o que você tem interesse, né, de fato. Então a gente pode continuar aqui. Eu vou explicar algumas propriedades aqui mesmo. Cara, isso aqui é muito interessante, né? A fração, você pode pensar ela, lembrando daquele primeiro axioma, lembra que se eu adicionar coisas iguais a coisas iguais, elas continuam iguais entre si? A gente pode aplicar isso aqui também, entendeu?
Se a gente tem uma fração aqui, por exemplo, 5/20. Isso aqui é igual a 1/4, tá? E eu vou lá e eu multiplico, no caso, isso é válido para multiplicação, tá? Para adição não, não é a mesma coisa, você tem que pensar que é uma divisão. Isso é muito importante, tá? Você não mistura propriedades de adição e subtração com propriedades de divisão e multiplicação. Isso é muito importante. A divisão e a multiplicação são inversamente proporcionais e a adição e subtração são inversamente proporcionais, não, perdão, são inversas e a adição e subtração são inversas. Então, as regras delas valem para elas, entendeu? Você não pode ficar misturando. Isso vale aqui também, entendeu? Se eu adicionasse aqui em cima e aqui embaixo, no caso, aqui em cima e aqui embaixo, ela ia mudar, tá? O resultado não ia ser a mesma coisa. A gente pode provar isso daqui a pouco também. Então vamos lá. Se eu pegar esse 5/20 e eu adicionar, e eu multiplicar em cima por 5 e embaixo por 5 também, a gente vai ter 25/100. Aí eu vou lá e eu vou dividir agora. Não, agora eu não quero mais. Agora eu quero dividir por 25 em cima e embaixo. Vou dividir por 25 e eu vou dividir por 25. Opa, agora a gente tem 1/4. Olha só, o resultado se manteve constante. Ou seja, isso aqui remonta a uma propriedade que eu vou explicar daqui a pouco. Mas é o seguinte, eu estou mantendo o número igual quando eu faço isso daqui. É igual, entendeu? Porque eu estou multiplicando por um. Eu vou explicar isso daqui a pouco e vai ficar bem interessante, vai mostrar como é simples, entendeu? E faz todo sentido. Vamos lá. Aqui vamos continuar. Vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? Já até comecei uma parte aqui para mostrar para vocês, mas vamos fazer do zero aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar de exemplo aqui, isso aqui é soma e subtração de frações, né? Aqui tem um exemplo de soma. E isso aqui é muito importante, porque isso aqui, cara, isso aqui tá brutalmente errado. Isso aqui é pecado, tá? Nunca façam isso na vida de vocês. Eu vou ensinar como é que faz do jeito certo uma soma e subtração. E vou explicar por que que tem que ser assim, entendeu? Por que que tem que ser a mesma quantidade, o mesmo denominador, né? Vamos lá. Vou explicar por que que tem que ser o mesmo denominador. Vamos lá. Vou pegar aqui 1/2, por exemplo. Vamos somar 1/2. Opa, tá muito grosso. Vamos somar 1/2 mais 1/2. E vamos ver quanto é que dá isso aqui. Eu chuto que dá 1. Porque, vamos pensar, cara, se eu tenho metade de algo e eu somo com a mesma metade desse algo, eu tenho uma metade, um ser inteiro, né? Vamos ver quanto é que vai dar se a gente fizer essa barbaridade aqui em cima, né? Vamos lá. Eu vou somar 1 com 1, que vai dar 2. Depois eu vou somar 2 com 2, que vai dar 4. Como a gente pode dividir em cima e embaixo, né? Eu vou dividir por 2 aqui embaixo, 2 aqui em cima e 2 embaixo. Isso aqui vai dar 1/2. Cara, isso é absurdo, né? Como que eu somar 1/2 mais 1/2 vai dar 1/2? É somar 1 mais 1 igual a 1. Não faz sentido nenhum. Porque tá errado. Isso aqui é crime. Pecado fazer isso aqui, não pode. O jeito certo de você fazer é, ó, a prova, tá vendo? Que eu tinha comentado. Se eu tiver metade de algo, eu somo com metade de algo, eu tenho que dar um algo inteiro, né? E por que só que a gente, como é que a gente faz então do jeito certo, né? As frações precisam ter o mesmo denominador, isso aqui é muito importante. Elas precisam estar sobre o mesmo denominador. Então, por exemplo, aqui eu preciso que os dois estejam ou sobre o 3 ou sobre o 2 ou sobre qualquer outro número. Mas eu preciso que eles estejam sobre o mesmo denominador. Isso é essencial. E a propriedade que a gente usa isso aqui é aquilo lá que eu tinha explicado logo ali em cima. É essa propriedade aqui, esse princípio. De que se eu multiplico um número por um, ele é igual a ele mesmo. O um é o termo neutro. Vamos provar isso? Cara, é simples, né? 3 vezes um é quanto? É 3. 4 vezes um é o próprio 4. Então, isso aqui é muito importante, tá? Você precisa estar com isso aqui na sua cabeça, porque a gente vai ficar simplesmente multiplicando por um os números a partir do nosso interesse, entendeu? E isso vai fazer a gente chegar nos resultados que a gente espera. Vamos lá. Tirar um pouquinho aqui. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Cara, eu quero que esses dois estejam sobre o mesmo denominador, né? Então, o que que eu posso fazer para transformar eles no mesmo denominador? Você não concorda comigo que, poxa, eu queria muito que aqui aparecesse um 2, né? Para mim conseguir fazer a divisão. Cara, como é que eu posso fazer isso? Vou simplesmente multiplicar isso aqui por 2. Que aí vai ficar com 2 ali embaixo, né? Só que lembra daquela propriedade que eu tenho que multiplicar por um, né? Então, eu tenho que multiplicar em cima também, porque senão vai ser um sexto, né? Não vai ficar o mesmo número, você não concorda?
que eu faço então? Eu multiplico por 2 em cima também. Cara, olha que interessante. Isso aqui é multiplicar por um. Eu tô multiplicando por 2 sobre 2. Quanto que é 2 sobre 2? É um, pô. Eu tô multiplicando por um, simplesmente multiplicando o número por um. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso aqui. Agora, eu queria muito, cara, muito, eu queria muito que aqui aparecesse um 3. Como é que eu faço para aparecer um 3? Poxa, eu vou multiplicar por 3, então, né? Vai aparecer um 3 ali embaixo. Multiplica por 3 aqui. Só que eu preciso aqui multiplicar em cima também, né? Porque eu tenho que multiplicar por um, porque senão vai mudar a fração. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, vai ficar um vezes 2, né? Dividido por 3 vezes 2, que é igual a um vezes 3. Opa, igual não, perdão. Mais um vezes 3. Tá aparecendo um mais aqui, ó. Um vezes 3 dividido por 2 vezes 3. Legal. Vamos continuar isso aqui, né? Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá 6, né? Então vamos colocar o 6 aqui, bonitão. E quanto que vale isso aqui? Isso aqui vale 6 também, né? Vamos colocar o 6. Opa, olha que interessante. Apareceu o mesmo denominador das duas, né? Então agora a gente pode continuar com a soma. Eu vou explicar por que disso daqui a pouco, que tem que ser o mesmo denominador. Vamos lá. 1 vezes 2 ali em cima vai dar 2 aqui. 1 vezes 3 vai dar 3. É uma soma, né? Quanto que é 1 mais... Agora a gente pode, de fato, somar aqui em cima, porque agora a gente tem os denominadores iguais. Olha que interessante. Então, a gente pode pegar aqui e dizer que esse resultado é igual a 5 sextos. Esse é o valor dessa fração, dessa soma de frações, entendeu? Vale 5 sextos. Olha que interessante, né? Agora funcionou. Não é mais aquela barbaridade. Vamos fazer agora para um meio, né? Para provar aquilo lá que a gente tinha dito, que tem que dar 1. Vamos pegar aqui, ó. Um meio. Vamos lá. Aqui ele já está sobre o mesmo denominador, né? Então eu posso simplesmente somar. Inclusive, é por isso aqui, ó, eu não sei se vocês repararam, mas eu não somei o denominador, tá? Eu não posso somar o denominador, eu só somo os numeradores, entendeu? Então vamos somar aqui o numerador aqui. 1 mais 1, 2. Dividido por 2, 1. Olha, ó, que legal. Voltou para esse desenho aqui, entendeu? Deu certo. Agora sim, porque agora a propriedade está correta. Eu vou explicar para vocês por que que isso não pode, vou fazer alguns desenhos, aí eu já volto. Beleza, galera. Tá aí, ó. Os desenhos estão feitos. Vamos mostrar o porquê que agora vai dar certo, por que que precisa ter o mesmo denominador, né? Cara, é o seguinte, vamos pensar aqui. Eu quero pegar metade dessa pizza, certo? Vou pegar metade aqui, ó. Vamos pintar ela aqui. Vamos pegar metade da pizza. E eu quero somar essa metade com um terço dessa mesma pizza, certo? Uma pizza do mesmo formato, do mesmo tamanho, tudo bonitinho. Cara, você não concorda comigo que eu não consigo contar os pedaços que tem aqui? Quantos pedaços tem aqui? Cara, eu não sei dizer exatamente assim, porque eu tô somando um meio com um terço, né? Não são a mesma medida. Eu não consigo quantificar em termos da mesma quantidade quantos pedaços eu tenho aqui. O que eu tenho que fazer então? Cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar essa pizza numa mesma quantidade de pedaços dos dois, nas duas pizzas. Aí eu consigo saber exatamente o quanto um vale pro outro, entendeu? Olha aqui, eu vou dar um exemplo que esse aqui vai ficar muito claro agora. Olha o que que eu fiz. Agora eu peguei essas pizzas e eu cortei elas em 6 pedaços, as duas. Então agora eu consigo contar, né? Não, vamos pegar. A gente quer um terço dos 6 pedaços, né? Quanto que é um terço dos 6 pedaços? Vamos fazer aqui, ó. Eu quero um terço de 6 pedaços. Isso aqui é basicamente o seguinte: eu estou multiplicando um por 6, né? Que é um terço. Que é o 6. E eu estou dividindo por 3 depois. Isso aqui é um terço de 6, entendeu? Isso aqui é 2. Ou seja, eu vou pegar 2 pedaços dessa pizza aqui. Pego os 2 pedaços da pizza aqui. Ah, e dessa aqui, eu quero metade, né? Eu quero um meio. Quanto que é metade dos 6 pedaços? Exatamente. É isso aí, eu vou pegar 3 pedaços. Olha que legal, cara. Agora a gente consegue contar quantos pedaços tem, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. 5 de 6. A gente tem 5 pedaços. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Acho que assim vai ficar até mais claro, porque senão você vai querer pegar todos os pedaços das pizzas, mas não, a gente quer o universo de uma pizza só, né? Então tá aqui, ó.
Peguei os 3 pedaços da outra pizza, peguei os 2 pedaços da outra pizza e pronto, a gente tem uma pizza que tem 5/6 da capacidade dela, entendeu? Do tamanho total dela. É isso aí, é por isso que você tem que igualar os denominadores, entendeu? Para você conseguir quantificar as coisas, certo? Agora a gente já está preparado para ir para a próxima parte do vídeo, né? Que são outras operações, tá? Aqui, ó, vamos lá. Ah, não, na verdade são os exemplos, né? Vamos lá. Tinha esquecido desse detalhe. Aqui, os exemplos. Vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios aqui então, né? Sobre essa soma, né? Vamos começar com esse aqui é legal. Cara, eu queria muito. Eu preciso que eles estejam nos mesmos denominadores, né? Eu queria muito que aparecesse um 10 nesse 5, cara. Queria muito. Eu vou fazer então. Vou pegar aqui, eu vou multiplicar por 10. Como eu tenho que multiplicar em cima porque eu tenho que multiplicar por um, né? Eu vou multiplicar por um, na verdade, né? Se você parar pra pensar. Eu só simplesmente estou reescrevendo a fração de outra maneira. Aquilo lá que eu tinha te mostrado no começo. Eu posso escrever o mesmo número de várias maneiras diferentes, entendeu? E aqui eu queria muito que aparecesse um 5. Então vou pegar o 5 aqui, ó. Multipliquei aqui, pá, multipliquei aqui. Ó que legal. O que isso aqui vai virar? Cara, 3 vezes 10 é quanto? Cara, é 30. 5 vezes 10 é quanto? É 50. Ó, que bonito. E 5 vezes 10 de novo, o próprio 50. E o 5 vezes o 7 lá em cima é 35. Portanto, a gente consegue afirmar que essa fração vale 65 sobre 50. Que legal. Ah, cara, tá meio grande esse número, né? Vamos deixar ele mais bonitinho, né? Vamos deixar ele um quarto, um quinto, aí vamos ver o que que dá. Como é que a gente faz isso? É o mesmo princípio, entendeu? O princípio daquela multiplicação, que eu falei que o A vezes o 1 é igual ao próprio A, ou seja, um número vezes ele mesmo é igual a ele mesmo, vale também para divisão, tá? Se eu dividir o A por um, ele continua valendo o A também. Então, o multiplicado por por um vale ele mesmo e dividido por um vale ele mesmo também, certo? Então, vamos começar a dividir essa fração em vários pedacinhos aqui para a gente tentar pegar vários pedacinhos, não, dividir ela várias vezes, porque vai continuar sendo o mesmo número, eu só estou escrevendo ele diferente. E vamos ver qual que é o menor valor possível. O nome disso é fração irredutível, que também é um conceito muito importante, tá? A gente vai acabar de desenhar ele aqui agora. Vamos lá. Eu tô vendo que esses dois números eles podem ser divididos por 5, né? Vou dividir por 5 então, em cima e embaixo. Divide aqui por 5, divide aqui por 5. Vamos lá. 65 dividido por 5. Cara, dividir por 5, fazer de cabeça aqui, você multiplica por 2 e divide por 10. Quanto que é 65 vezes 2? Dá 130. Dividido por 10 dá 13. Então, aqui ó, 13. Olha que legal. Vou até escrever em azulzinho para ficar mais claro. 13, ficou com 13 agora. E o 50 dividido por 5 é 10. Tá aí, esse é o resultado da nossa fração. Você pode dividir, fazer essa divisão, né? Vai dar 1,3, né? Aí que legal. Aí, cara, a gente entendeu agora como é que funciona. A gente fez certinho aqui uma soma de frações, entendeu? Ok, tem que fazer o denominador ficar igual ali, vai dar tudo certo, pode ter certeza. E para provar isso aqui, mais legal ainda, para ficar ainda menos abstrato, cara, vamos fazer uma soma de frações que a gente conhece, quanto que é as divisões? Cara, 8 sobre 4 mais 10 sobre 5, por exemplo. Isso aqui é o seguinte, quanto é que é 8 dividido por 4? É 2. E 10 dividido por 5? 2. Portanto, isso aqui vale 4, né? Sim. Agora, mas vamos fazer ela com soma de frações pra gente ver se dá mesmo 4, tá? Que a gente sabe desse resultado. Esse resultado aqui, ó, é 100% verdade. Agora vamos tentar fazer do outro jeito, né? Vamos jogar isso aqui pra cá assim, ó. A gente precisa, novamente, né, manter os denominadores iguais. Então, eu vou multiplicar aqui por 5, vou multiplicar aqui por 4. Eu faço a mesma coisa em cima, né, porque eu tenho que, na verdade, multiplicar por um. Mesma coisa, né? 8 vezes 5 é 40, dividido por 4, dividido por 4 vezes 5, que é 20, né? 4 vezes 5 é 20. Mais 10 vezes 4 é 40. 5 vezes 4 é 20. Olha só que legal. Cara, 40 mais 40, 80. Dividido por 20, 4. Tá aí. Mesmo resultado, utilizando caminhos diferentes, para você ver como a matemática ela é absoluta, né? A gente consegue chegar no mesmo resultado usando vários caminhos, e esse é um deles, né? A gente fez a divisão primeiro, ou a gente pode somar primeiro e depois dividir, dá no mesmo, porque os números continuam sendo os mesmos, entendeu? Eu não tô ferindo nenhum axioma fazendo isso, que é o que é importante de verdade, as regras do jogo, né? Como que funciona de fato a matemática. Vamos lá. Segundo exercíciozinho aqui,
Vamos fazer. Tem um número decimal aqui, é bem interessante, já dá pra gente entender alguma coisinha também sobre. Vamos lá. 1/7 mais 2. Quem sabe, cara, todo número, ele é divisível por um, tá? Ele tá sempre dividido por um. Eu posso escrever o 10 assim, ou eu posso escrever o 10 assim também. Eu escolho como eu escrevo o 10, tá? Porque todo número tá dividido por um, porque não muda nada. Ele também pode estar multiplicado por um. Não muda nada. Então, para facilitar a nossa visualização, eu vou escrever esse 2 sendo 2 sobre um. Legal? E esse 0,5, cara, 0,5 é um dividido por 2. Por que que é um dividido por 2? Cara, porque se eu multiplicar 0,5 vezes 2, é a mesma coisa que eu pegar 50 vezes 2 dá 100, né? Só que eu tô falando isso em 100 vezes menor, então dá um, entendeu? É, é isso aí. Se eu multiplicar, por exemplo, pra ficar mais claro, né? Eu vou multiplicar aqui, ó, vou multiplicar aqui por 100 e aqui embaixo por 100, né? Tô multiplicando por um. 100 dividido por 200 é 0,5, é metade, né? Então, vou reescrever esse 0,5 como sendo um meio. Quanto é que vale isso aqui, né? É isso que a gente quer descobrir. Cara, eu vou fazer de novo o mesmo processo. Eu queria muito que aqui aparecesse um 7. Só que eu também preciso que apareça um 2. Aqui é a mesma coisa, eu queria muito que aqui aparecesse um 7. E precisa aparecer um 1 também, né? Não muda nada, mas vamos colocar pela didática, né? E aqui eu queria muito que aparecesse um 2. Mas também precisa aparecer um 1. E eu vou fazer exata a mesma coisa em cima, certo? Então vou multiplicar aqui também por 2 e por um, porque eu tenho que, novamente, multiplicar tudo por um, né? E aqui também, né? Vou pegar o vermelhinho aqui. Beleza, vamos lá. Cara, quanto que é... Vamos lá. Quanto que é 2 vezes 7? Um não importa, né? 2 vezes 7 é 14. Vamos lá, 14. 2 vezes 7 de novo. 14 de novo. E 2 vezes 7 de novo. É 14 de novo. Opa, aí. Legal. Aqui em cima, agora a gente vai fazer ali em cima, né? Vamos lá. A gente já tá com os denominadores todos iguais, que era o nosso objetivo. Vamos fazer em cima agora. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. Vezes 2 dá 28. E 7 vezes um dá 7. Reparem, olha só, que eu não mudei absolutamente nada. Perdão, pessoal. Reparem que eu não mudei absolutamente nada dos números, tá? Cara, esse 28 dividido por 14 é 2. Tá aqui. Esse 7 dividido por 14 é um meio, ele tá aqui também. Eu só reescrevi um número de um jeito que fique possível eu somá-los, mas é o mesmo número. Vamos continuar então, né? 2 mais 28 dá 30, mais 7, 37. Tá aí a nossa resposta. 37 sobre 14. Eu acho que aqui não tem como reduzir, porque o 37 é número primo, né? É isso aí, essa é a nossa resposta. Bem legal. Bem feia, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Próximo agora. Ah, isso aqui é bem interessante. Para mostrar que a gente tem vários caminhos de fazer, né, a mesma fração, né, resolver a mesma soma, né, no caso, a mesma operação. Esse exemplo é muito interessante, cara. Eu vou explicar por quê, né? Como é que a gente pode fazer isso aqui, né? Cara, é o mesmo esquema, né? Eu preciso achar o x aqui no caso, né? Ele quer que eu ache o x. Só que eu preciso efetuar primeiro essa soma de frações, né? Porque senão não vai rolar, né? Então vamos lá. Vou copiar aqui pra ficar mais fácil, né? Tá aí. Eu precisava que apareça um 4 aqui, né? Lembra? Cara, pra mim fazer aparecer um 4, eu tenho que multiplicar aqui por 4. Então, vou multiplicar aqui por 4 e vou multiplicar aqui por 4. Imagina que aqui tem um 1, né? É a mesma coisa que tivesse um 1 aqui. Então vai ficar 4x dividido por 4 mais x sobre 4. Isso aqui é igual a 5. Beleza, né? Vamos efetuar aqui então, né? 4x mais x, 5x dividido por 4 é 5. Ah, vamos passar lá multiplicando. Mas na verdade o que a gente vai fazer, né? Como a gente bem lembra, a gente vai adicionar iguais a iguais, né? É o nosso axioma. Vamos multiplicar aqui por 4, vou multiplicar aqui por 4.
Quanto é que vai dar isso aqui? Eu posso simplificar esse 4 com esse 4 porque eu estou multiplicando 4 e depois eu estou dividindo 4. São operações inversas, né? Então não faz diferença nenhuma. Ou seja, 5x é igual a 20. Eu vou dividir os dois lados por 5. E com isso, a gente descobre que o x vale 4. Beleza? Esse é o valor do nosso x. Descobrimos aqui. A gente pode voltar ali na conta ali em cima para provar? Pode, é bom fazer isso, né? Vamos aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria 4 mais 4 dividido por 4 é igual a 5. Quanto que é 4 dividido por 4? É 1, né? Então, é 4 mais 1 é igual a 5, tá certo. Tá perfeito. O x vale 4 mesmo. Vamos fazer por outro caminho também, né? É bom a gente criar repertório, né? Vamos fazer por outro caminho. O que que eu poderia ter feito também, né? Cara, vamos lá. Vou copiar novamente a expressão aqui. Cara, eu posso seguir o axioma de adicionar iguais a iguais aqui direto também, né? Eu posso. Vou pegar aqui o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar isso tudo, tá? É tudo, por 4. E vou multiplicar aqui por 4 também. Quando a gente multiplica tudo, eu vou explicar isso aí melhor no nosso, quando a gente começar a estudar a multiplicação e os seus axiomas, né? Mas eu tenho que multiplicar eu tenho que multiplicar os dois, tá? Isso é muito importante, pessoal, muito. Não pode errar isso também, porque senão às vezes você vai chegar em resultados absurdos, né? Então aí vai ficar 4x mais 4x dividido por 4 é igual a 20. Perdão. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Perdão. Cara, vamos lá. Eu posso simplificar esse 4 com esse 4. Eles estão multiplicando aqui. Eu estou multiplicando o 4 por x, multiplicando o x por 4, depois estou dividindo ele. E logo a gente tem então que o nosso 4x é igual a 20. E olha só, caímos num erro brutal, né? Tá falando que o x é 5, mas não é 5, a gente sabe que não é 5. Porque a gente não pode fazer essa simplificação, né? Tá errado isso aqui, não posso. É porque a gente tem uma soma. Então, novamente, eu vou explicar isso melhor quando a gente chegar na parte dos da multiplicação, né, os axiomas. Mas aqui, gente, é uma multiplicação é uma soma de frações também, ó. Que tá dividido por um, é uma soma de frações. Prestem muita atenção com isso, porque tá vendo que o resultado ia dar errado, a gente ia ter outro resultado do x. Se você faz isso numa questão, numa prova, isso é tragédia, tá ligado? Tem que prestar atenção nessas coisas. Então vamos lá. A gente precisa que apareça um 4 aqui, né? E aqui eu preciso que apareça um 1, né? É o 4 aqui, né? Vamos ficar tudo por. Vamos ficar aqui por 4, né? Vamos lá. 4. Vou ter que multiplicar por 4 em cima também, né? Então 16x. Estou multiplicando 4 em cima. Mais 4 aqui, eu tenho que multiplicar por 1 em cima, né? Continua 4x. É igual ao 20. Beleza? Vamos continuar aqui, né? Vamos seguir nossos axiomas de multiplicar iguais a iguais, porque isso aqui no caso, né? Vamos fazer isso primeiro. 20x sobre 4 é igual a 20. E agora a gente faz ali, né? Vamos multiplicar dos dois lados por 4, para tirar essa fração, né? A gente vai simplificar esse 4 com esse 4. 20 vezes 4 é 80. Então a gente vai ter que 80 é igual a 20x. E 20 dividido por 80, né? Eu vou fazer direto aqui, eu vou passar para lá dividindo, né? 80 dividido por 20, o nosso x também vai dar igual a 4 de novo. Ou seja, o resultado está correto. A gente provou isso lá em cima. E a gente pode fazer a mesma conta, a mesma operação, utilizando de dois métodos diferentes, utilizando as mesmas ideias, entendeu? Aplicando os axiomas do jeito certo, aplicando os princípios que a gente sabe, né, as operações, a gente consegue resolver uma conta de infinitas maneiras diferentes. Talvez tenha até outras, mas acho que essas aqui são as mais pertinentes, né? Vamos lá. A gente pode continuar agora, né? Acho que a gente já está bem afiado em soma de frações. Vamos para a multiplicação de frações. Vamos lá. Multiplicação e divisão, tá? Mas multiplicação primeiro. Cara, multiplicação de frações é o seguinte, aqui já não é um crime você fazer o de baixo pelo de cima, o de baixo com o de cima, o de baixo com o de baixo e de cima com o de cima. Isso aqui é certo, tá? Isso aqui tá corretíssimo. Porque aqui é diferente, entendeu? A gente vai ver que dá no mesmo, entendeu? Vocês vão ver como é que funciona isso aqui. Vamos lá. Isso aqui é importante, né? Eu disse ali em cima que você não pode misturar as duas coisas, né? A multiplicação e a divisão são operações inversas. E a adição e subtração são operações inversas. Então, uma é uma, a outra é a outra. Não misturem, tá? Não façam
essa lambança, porque senão vai dar resultados errados. Um exemplo de situação que deu uma misturada ali, que eu mostrei pra vocês, é quando eu cortei aquele 4 com aquele 5, com aquele, esse 4 com esse 4, né? Aí deu 1 na conta. É um dos motivos, a gente não pode ficar misturando as duas propriedades, as propriedades das operações, certo? Então vamos continuar aqui, beleza? Vamos lá, eu trouxe alguns exemplos aqui. Ah, não, não trouxe não. Vou escrever alguns exemplos para vocês. Cara, soma de frações, multiplicação de frações é bem mais fácil do que a soma, tá? É o seguinte, a gente vai somar o de cima, vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, por exemplo, 10 vezes, 10 sobre 10 vezes 50 sobre 49. A gente vai fazer aqui, né? 10 vezes 50, 500. 10 vezes 49, 490. Como vocês podem ver, eu multipliquei por 1, né? Isso aqui é basicamente 1, né? 10 sobre 10 é 1. Isso aqui é 1. Multipliquei por 1. Então, deu, tem que dar mesmo resultado, né? E vocês veem que deu, né? Não deu exatamente, assim, a mesma coisa literalmente. Mas essa fração é igual a essa fração, certo? Por que que elas são iguais? Cara, a gente lembra daquele negócio que eu posso mexer nas frações desde que eu mexo em cima e embaixo igual, né? Então eu vou dividir os dois por 10. Isso aqui vai dar 50 sobre 49, né? Eu vou tirar 10 de dividir os dois por 10, 50 sobre 49. Quando você divide por 10, isso aqui é bem legal, tá? Quando você divide por 10, você pode cortar os zeros, né? Isso aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer isso pra, cara, na verdade você pode fazer isso pra praticamente qualquer valor, assim, que tenha zeros no final, entendeu? Porque o que você está fazendo é basicamente dividindo por 10 em cima e embaixo. Aí você pode fazer isso, é um jeito de mais rápido, né? É um atalho. Então é isso aí, cara. Multiplicação de frações é isso, é tranquilo. Vou fazer uns exemplinhos aqui, mas cara, a coisa mais tranquila do mundo, tá? Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um exemplo mais algébrico aqui. Vamos fazer um x mais y, opa, vezes 7. Aí esse x mais y está dividido por 3 e esse 7 está dividido por 9. Cara, vai ficar 7 vezes o x mais y dividido por 27. Tá aí, cara, tranquilinho, tá? Multiplicação de fração não tem segredo. Vamos para divisão, que é um pouco mais complexo, tá? Ó, cara, divisão de frações é você ter uma fração em cima e outra embaixo. É isso aqui, tá vendo? Eu tô dividindo o A sobre B inteiro, o A sobre B inteiro, como se fosse um termo só, pelo C sobre D, outro termo, entendeu? E quando a gente faz isso, tem aquela máxima que você conserva a primeira, então a primeira tá igual estava antes, e você multiplica pelo inverso da segunda. Só que, cara, tem um motivo por trás disso e eu vou provar que isso aqui vai te dar bastante clareza, né? Vamos provar isso aqui, por que que é assim, né? Qual que é a motivação para isso aqui ser desse jeito? Cara, é o seguinte, é bem fácil, tá? Vocês vão entender tranquilinho. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Sei lá, vou pegar um 8 sobre 4 vezes. É, perdão, dividido por 7 sobre 3. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu vou escrever assim, ó. Até pra já ir começar a familiarizar, tá? Então, eu vou simplificar isso aqui, tá? Eu posso fazer. Eu posso dividir os embaixo em cima e embaixo por 4, né? Aí vai acabar ficando 1/2 dividido por 7 sobre 3. Legal. Ficou gostosinho assim. Vamos lá. 1/2 dividido por 7 sobre 3. O que que a gente tem aqui, cara? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Eu queria muito nesse set aqui que esse 3 sumisse, né? Eu preciso que essas coisas vão sumindo pra mim conseguir ir trabalhando, né, de fato. O que eu vou fazer, cara? Eu vou multiplicar aqui em cima por 3 e eu vou multiplicar aqui embaixo por 3. Tá vendo? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô multiplicando, a fração continua a mesma. Só que agora, quando eu faço isso, olha que interessante. Eu consigo eu tô multiplicando por 3, tô dividindo por 3. Sumi com o 3 embaixo. Agora o 3 tá lá em cima. Tá beleza, tá lá. E eu também queria que esse 7 sumisse, né? Vamos reescrever como é que tá isso aqui, ó. 1/2 vezes 3 dividido por 7.
Eu quero que esse 7 suma também, ora. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 7 lá em cima. E 7 e 7 não, perdão, errei aqui. Eu vou multiplicar por 1/7 lá em cima, na verdade. Por quê? Cara, porque eu quero sumir com 7, entendeu? Como assim, cara? É bem interessante, porque aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô basicamente dividindo o 7 por ele mesmo. Ou seja, isso aqui vai dar 1. Eu posso simplesmente vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ai, pá. Ó que legal. Agora a gente tem uma fraçãozinha simplesinha lá, tá vendo? Ou seja, quanto que dá isso aqui? 1/2 vezes 3/7. Tá vendo? 3/7. O que que é isso? Cara, eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, isso aqui é uma consequência dos nossos axiomas. Essa regra aqui de eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda é uma consequência daquilo que a gente já sabe, entendeu? É deduzível. Então, olha que legal, cara. É isso aí. Muito interessante, né? Vamos fazer alguns exemplos aqui para afiar agora. E a gente vai usar direto mesmo. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e vamos embora. 5 dividido por 1/50. Quanto que é o 5? Cara, o 5 ele tá sempre dividido por 1. E o 50? Essa é a primeira, né? E eu vou multiplicar o inverso da segunda. Então, 50 dividido por 1. 250. Aí, ó. Tá vendo? Esse é o valor. O resultado é 250. 5 vezes 1/50 é 250. Bem legal. Vamos fazer a próxima. Ah, essa aqui é mais interessante, tá vendo? Já tem uma incógnita ali e tal. Mas, cara, mesma coisa. Não tem que se assustar. Mesma coisa. Mesma coisa. Conserva a primeira. E você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, opa, pelo inverso da segunda, tá aí. Então, como multiplicar aqui de boa, né? Agora é fraçãozinha daquela malemolência. Mesma coisa. 8 vezes 7, 56. Tá aí, galera. Tá aí o resultado, é isso aí. Entendeu? Então, inclusive a gente poderia até simplificar aqui por 4, tá? Eu acho que dá, não dá? O 56 vai dar 56 dividido por 4 vai dar 10. Aí cabe 16, dá 14, né? Então vai dar x, 1 menos x dividido por 14. Aí, ó. Pronto. Esse é o nosso resultado. Tá vendo? Então, pra você ver. Ah, e por que que eu posso simplificar aqui naquela hora eu não podia quando tinha soma? É porque aqui é só multiplicações, tá vendo? Eu não tô misturando as operações, tá vendo? Bem legal, né? Bem legal. Muito interessante, tá? Vamos provar que isso aqui tá certo, né? Eu dei uma embananada aqui agorinha, mas agora tá certo. Vamos lá. Vamos chamar esse x de 2, tá? Esse x vale 2, por exemplo. Por exemplo. Se esse x vale 2 aqui, então esse resultado aqui daria 8, né? Porque é 4 vezes 2. Esse aqui daria menos 1, né? Porque eu tô... É 1 menos 2, dá menos 1. Isso aqui, então, vai ficar menos 8/56. Agora, vamos ver essa aqui, né? Falei que o x vale 2, né? Aqui vai dar 2. E aqui vai dar, de novo, né? Menos 1. Deu menos 2/14. Menos 2/14. E sim, essas coisas são iguais, tá? Porque eu dividi por 4 aqui. E aqui eu dividi por 4 dá isso aqui. Então é isso mesmo, galera. Tá certo, tá? Perfeito. Então, mesmas frações e tal, tudo certinho. Pra vocês verem que não tem segredo, tá? Bem tranquilo. Vai dar certo. Vamos lá. Ah, isso aqui é bem interessante também. Que a gente aprende muitas vezes na escola, em vários lugares a gente aprende isso aqui também, sobre multiplicar cruzado, né? Que é você pegar o x sobre o y aqui, aí você tem o a sobre o b, e aí eu posso fazer isso aqui assim, vai dar ya mais ya é igual ao xb. E tá certo, é verdade. Mas por que você pode multiplicar cruzado? Isso aqui varia também dos mesmos axiomas, tá? Vamos lá. Vamos dar valores para isso aqui. Vamos pegar uma fração de exemplo aqui. Vamos ver aqui, ó. É... 4/5 é igual a x sobre 8. Não, vai dar inexato isso aqui, nada a ver. Vou colocar x sobre 10. Pronto, agora vai dar certo. Cara, vamos lá. Eu quero deixar o x sozinho, né? Então eu vou sumir com esse 10, né? Esse 10 tá me atrapalhando. O que eu vou fazer? Multiplicar por 10 em cima, multiplicar... Oh, perdão. Multiplicar por 10 de um lado, multiplicar por 10 do outro.
certo? Vamos lá, eu posso torar esse 10 com esse 10 aqui. Vai ficar aqui o 40 dividido por 5, né? 40 dividido por 5 é igual a x. E, portanto, o x vale 8. Tá aí, ó, nossa resposta. Vamos testar agora multiplicando cruzado? Vamos lá. Vai dar a mesma coisa, eu garanto para vocês. Vou pegar tudo aqui de boa. Tá, vamos lá. Era x sobre 10, né? Vamos multiplicar cruzado agora? Eu cruzei aqui. 5 vezes x, 5x. 4 vezes 10, 40. Divide por 5 dos dois lados. Eu vou cortar esse 5 com esse 5. Esse 40 dividido por 5, 8. Tá aí, mesmo resultado. Provado que por que você pode multiplicar por cruzado, né? Agora a gente sabe o porquê, né? Agora a gente criou um pouco mais de inteligência fazendo isso. Vamos lá, agora a gente vai aprofundar um pouco, então prestem bastante atenção. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é um problema clássico de vestibular, de prova, é um problema clássico de matemática, que é quando você tem duas torneiras enchendo um tanque, tá? Isso aqui é muito legal mesmo. E a gente vai trabalhar só com frações. Cara, vamos lá. Você tem aqui uma torneira que se chama A, e ela demora 4 horas para encher o tanque, certo? E a gente tem a torneira B, que ela demora 8 horas para encher um tanque. E ele tá me perguntando, com as duas ligadas, quanto tempo que eu vou demorar para encher? Se eu abrir as duas assim ao mesmo tempo, considerando o quanto de água que cada uma solta por segundo, por exemplo, a gente vai descobrir quanto tempo que ela vai demorar para encher esse tanque. Ele não me falou o valor do tanque, só que vocês vão ver que isso pouco importa, né? Vamos assumir um valor para esse tanque, né? Vamos assumir um valor, vamos falar que esse tanque aqui tem 24 litros, por exemplo. 24 litros é um bom valor. 24 litros. O tanque tem 24 litros. Beleza. Tá. Cara, essa torneira, ela tá falando que ela demora 4 horas para encher esse tanque de 24 litros. Poxa, então... Caramba, quanto tempo que essa torneira vai demorar, então? Quantos litros essa torneira solta por hora, então, né? Cara, ela é 24 litros e ela demora 4 horas. Ou seja, ela demora, ela solta, né, 6 litros por hora. A cada hora que passa, ela deixa 6 litros. Por isso que ela demora 4 horas. 6 vezes 4, 24. Tá aí, beleza. E a outra, ele falou que demora 8 horas. Eu já posso afirmar aqui que dá metade, né? Vai dar 3. Mas vamos fazer aqui, ó. 24 litros, mesma quantidade. Só que ela demora aqui, ó, 8 horas. Nossa, que 8, filho. Aí, ó. 8 horas. Ou seja, ela tem uma vazão, né? A quantidade de litros que ela solta por hora, de 3 litros por hora. Que legal. Cara, vamos lá. Agora a gente precisa saber com as duas ligadas, né? Você concorda comigo que se eu tô soltando as duas ao mesmo tempo, é como se eu estivesse soltando essa quantidade mais essa quantidade? Não é? Exatamente. É 9 litros por hora, né? Então vamos lá, cara. 9 litros por hora é a vazão total. E quantos litros a gente tem? 24 litros. Ou seja, a gente vai demorar 24 sobre 9 horas para encher isso aqui. É isso aí, esse é o resultado, 24 sobre 9. Então, galera, pra gente provar que esse resultado aqui tá certo, né? O que eu vou fazer? Eu vou manter as mesmas torneiras, né? Porque é isso que o dado que ele deu, só que eu vou só mudar o negócio ali, né? O volume, né? Vamos fazer agora com, sei lá, pensar num número legal aqui pra gente fazer. Eu vou pensar no número 40. 40. Ele mesmo. 40 litros. Se eu assumisse que o tanque tem 40 litros. Cara, a primeira torneira, como a gente bem sabe, ela solta aqui 4. Perdão. Ela demora 4 horas para encher o tanque, né? Ou seja, se ela demora 4 horas para encher o tanque de 40 litros, é porque ela tá soltando 10 litros por hora, né? Então a torneira A tá soltando aqui 10 litros por hora. E a torneira B, como ela demora 8 horas, ela tá soltando então 5 litros por hora, entendeu? Ou seja, se você tem uma torneira que está soltando 5 litros por hora, ela vai soltar isso por 8 horas e dá 40 litros. Ah, beleza, vamos lá. Cara, qual que é a vazão total, como a gente tinha feito naquele mesmo caso? Cara, a vazão total aqui é 15 litros, né? Por hora. Porque a gente tá soltando uma com 5 litros aqui caindo e outra com 10 litros aqui caindo. Então tá saindo 15 litros por hora. A gente tá somando mesmo, entendeu? E a gente vai fazer isso em 40 horas.
para 40 litros. Ou seja, isso aqui vai demorar 40 sobre 15 horas, certo? A gente pode provar isso na calculadora para a gente ver que é a mesma coisa do outro resultado, né? 40 dividido por 15 dá 2,66 aproximadamente. E lá em cima, né? A gente fez 24 dividido por 9, dá exatamente o mesmo resultado, 2,66. Ou seja, provamos que pouco importa, né, o, o valor do volume, entendeu? No fim, o que importa mesmo é os dados que ele deu. A gente pode assumir um valor aqui. Certo, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. É uma das primeiras aulas que eu tô fazendo, então vocês me perdoem se eu estiver fugindo às vezes, ter sido meio prolixo, ou falar muito rápido, enfim, eu quero que vocês deixem sugestões, porque é um negócio que eu tô começando agora, eu tô sentindo muito prazer fazendo, mas eu ainda quero melhorar nisso aqui, então se vocês tiverem sugestões, me falar o que eu tô fazendo de errado, eu ficaria muito grato, inclusive, tá? Eu tô aberto aqui às críticas. No mais é isso, muito obrigado, se inscrevam, deixem um like e bons estudos, né? Boa sorte na vida de vocês e que vocês se tornem cada vez mais inteligentes. Até mais, valeu.